Temos o início, vamos conferir agora, da sessão plenária de hoje. Os senhores ouviram a leitura da ata? Não. Então, me permitam... Já está transmitindo. Renovar. Era melhor reiniciar a sessão, presidente. Porque Vou fazer. Nem a campainha eu escutei. Então, eu vou reiniciar, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, saudar os ministros do Supremo Tribunal Federal, senhores advogados presentes, e vamos dar início à 12ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando pela leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 28 de abril de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, e Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h16, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhum destaque, eu considero aprovada a ata. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria de, ao iniciar essa sessão, manifestar, mais uma vez, a minha profunda solidariedade em meu nome, em nome de todos os integrantes da Corte, às vítimas dessa pandemia que assolou o nosso país. Infelizmente, as notícias que nos chegam indicam que hoje nós alcançamos a marca de 400 mil mortos. E esse fato tem uma imbricação com a abertura do nosso plenário, na medida em que, lamentavelmente, por essa doença, faleceu na data de ontem o ministro Valmir Oliveira da Costa, do Tribunal Superior do Trabalho. Por isso que, em ofício encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, representando Vossas Excelências, estou manifestando as nossas condolências, dirigido diretamente à presidente da Corte, Sua Excelência, a ministra Cristina Peduzzi, e faremos consignar em ata também esse nosso voto de pesar para com a sua família. Antes de iniciarmos a ação direta de constitucionalidade 5529, que ontem tivemos a participação dos senhores advogados na manifestação oral, precedida da leitura do relatório, para que hoje iniciássemos a votação, tenho a informação de que pede a palavra o Dr. Otto Banho Lix, que gostaria de se pronunciar. Procede, doutor, essa observação? Então, Vossa Senhoria tem a palavra. Som. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos ministras e ministros dessa Corte. Eu gostaria de formalizar aqui meu sincero e veemente pedido de desculpas a Vossas Excelências, em especial ao ministro relator Dias Toffoli, por conta de termo que utilizei na minha sustentação oral apresentado no bojo da ação ontem, na sessão de 28 de abril. Nunca tive qualquer intenção de desrespeitar ou ofender a Egrégia Suprema Corte, excelentíssimo ministro relator Dias Toffoli, a decisão, o voto de Sua Excelência, tampouco questionar a atuação da mais alta corte do país.
Presto todas as reverências ao Supremo Tribunal Federal e aos excelentíssimos ministros, no exercício incessante da resolução das mais variadas causas que chegam à jurisdição constitucional, tutelando a observância à Constituição e ao respeito ao Estado de Direito. A hermenêutica, seja ela jurídica ou do cotidiano, pode enveredar compreensões diversas. Reitero meu pedido de desculpas. Ressalto que meu comprometimento na qualidade de advogado é com respeito à ética, à verdade e à técnica na minha atuação profissional. Pelo exposto, eu reitero e apresento minhas desculpas pela repercussão gerada e renovo meus protestos da mais alta estima e consideração aos excelentíssimos ministros. O que fiz chegar ontem mesmo, através de carta com assinatura eletrônica também. Excelentíssimo ministro presidente, muito obrigado mais uma vez. Pois não. Ministro Dias Toffoli pede a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência já apregoou o processo? Já. Então, cumprimento inicialmente Vossa Excelência e subscrevo, embora Vossa Excelência evidentemente fale por todos nós, mas nesse dia que se apresenta a provável número triste e fatídico de 400 mil mortes, subscrevo a manifestação de Vossa Excelência, e todos nós já temos em nossas famílias, em nosso círculo de amizades e de colegas, alguém que se foi, e mais recentemente esse homem extraordinário que era o ministro Valmir, colega nosso de magistratura do Tribunal Superior do Trabalho. Eminentes ministras, eminentes ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhor Advogado-Geral, senhoras e senhores advogados, servidores, todos aqueles que nos acompanham. É louvável manifestação do eminente advogado, mas aproveito a oportunidade para perguntar à Sua Excelência, porque eu tenho aqui em minhas mãos, no dia 1º de abril, no jornal Valor Econômico, sob a rubrica Por Leaks, uma matéria intitulada Especial Publicitário, Mudança na Lei de Patentes ameaça a economia. Está aqui, essa é a impressa da internet. E já depois da liminar por mim concedida, no dia 22 de abril, no jornal O Estado de São Paulo, uma matéria também de página inteira, toda ela rebatendo a minha liminar, intitulado Dia Decisivo para o Futuro da Inovação. Estava em pauta a liminar e a causa naquela sessão. É colocado que a matéria é de responsabilidade do Blue Studio em parceria com a Leaks Atones. A Blue Studio, eu verifiquei, junto ao Jornal Estado de São Paulo, é o braço publicitário. Eu pergunto ao eminente advogado se foi o eminente advogado que pagou essas matérias, informes publicitários. Ministro relator, essas matérias são feitas em conjunto com esses órgãos de veiculação e junto também com diferentes associações e titulares de patentes. Se nós aparecemos como... Ou seja, não são matérias jornalísticas de responsabilidade do jornal, são matérias pagas. Seja objetivo na resposta, por favor. Excelência, objetivamente, os jornais diferenciam anúncios publicitários deste tipo de veiculação. Esse tipo de veiculação é feito pelo jornal e passa pelo crivo editorial do jornal. E inclusive, existe a diferença em todos os veículos de imprensa entre uma publicidade, uma página que é comprada e paga, do que tem a auditoria editorial. A pergunta objetiva não foi respondida, depois eu farei a intimação, inclusive aos órgãos de imprensa, para saber sobre quem é a responsabilidade. Isso é o que hoje, o que nos Estados Unidos se chamava de public content, é uma forma
do jornal ter uma agência de publicidade que disfarça o informe publicitário. Eu já chequei tudo e o nome Leaks está lá, então é responsabilidade de Vossa Excelência e de seu escritório. É inegável que é a responsabilidade, e Vossa Excelência assinte com a cabeça. Eu vejo que Vossa Excelência concorda. Então, a responsabilidade do que lá está contido é de Vossa Excelência e do vosso escritório. Eu gostaria só de dizer aos eminentes colegas que, desde estudante, eu acompanho o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário. Há 26 anos eu moro em Brasília. Eu nunca vi matéria paga para comentar processo, seja por parte, seja por escritório de advocacia que está atuando na causa. Imagina, ministro Lewandowski, ministro Alexandre, Vossa Excelência dá uma decisão liminar e alguém põe uma propaganda no meio do Jornal Nacional para atacá-la. Isso é deslealdade processual. Isso é atuação temerária que é punida pelo Código de Processo Civil. Isso no Estatuto da Advocacia é expressamente vedado. Constitui infração disciplinar. Artigo 34, inciso 13. Fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Houve publicação de informe publicitário no Valor Econômico, no Estadão e na Folha de São Paulo de página inteira. Fica aqui o registro e depois eu vou verificar nos autos a responsabilização por conta desse tipo de atuação. Se isso virar moda, amanhã estão colocando em televisão, em rádio, informes e matérias pagas para comentar processos em andamento. Isso é uma deslealdade com os outros advogados e com as outras partes, porque a manifestação deve ocorrer nos autos. Por isso seria interessante uma publicação de matéria inteira, um informe publicitário desse pedindo desculpas. Feito esse registro, eu posso ir ao voto, senhor presidente? Antes de Vossa Excelência proferir o seu voto, eu tive a oportunidade de presidir a comissão que elaborou as novas normas de direito processual, que, na verdade, essas normas gerais elas figuram como teoria geral do processo, aplicável a todo tipo de processo e procedimento. E ali nós fizemos inserir, no artigo 5º, que aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. De sorte que Vossa Excelência tem toda a razão quando nós nos deparamos com críticas encomendadas, conversas fabricadas nos periódicos que acabam por atingir, de alguma maneira, a imagem da Corte. De sorte que entendo que a sua preocupação procede e que o eminente advogado, no exercício da liberdade profissional, saberá explicar a Vossa Excelência qual o alcance da sua atuação na publicação dessa matéria. Esclarecido esse tema inicial, eu volto a palavra, ministro Gestoffel, para Vossa Excelência, para que proceda ao seu voto, porque ontem, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Então, cabe a Vossa Excelência agora proferir o seu voto para que depois eu possa colher dos demais integrantes da Corte. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Gestoffel. Agradeço, senhor presidente. E só para deixar bem claro que críticas são normais e são importantes para o avanço da hermenêutica, da jurisprudência. Críticas são bem-vindas e, mesmo aqui entre nós, há divergências nos pontos de vista. Mas o que não se pode tolerar é matéria paga em meios de comunicação por partes ou por advogados que atuam na causa. Matéria paga. Imagine um intervalo do Jornal Nacional ter uma matéria paga contra uma decisão de nós, pela parte ou pelo advogado que atua na causa. Isso é má-fé processual, isso é deslealdade processual. A crítica, não. A crítica dentro de uma matéria jornalística, e eu vou dizer uma coisa aos eminentes colegas.
Quem me alertou foi o meu gabinete. Quando eu li a matéria, eu achei que a matéria era do jornal. Mas depois pedi para checarem no Estado de São Paulo, não. O Blue Estadão que aparece ali é a agência publicitária, ou seja, ela recebe o dinheiro e publica em conjunto. Tanto que, volto a mostrar, aparece aqui, esse é o jornal impresso. Pois não, ministro Toffoli. Mas vou ao voto, senhor presidente. Eu ia fazer até um resumo do voto, mas para concorrer com matéria paga no jornal ou que sai em televisão, e nós não podemos tolerar isso, eu vou fazer a leitura do voto na íntegra. Vossa Excelência tem a palavra sem qualquer limitação de tempo. Muito obrigado, presidente, e muito grato pela solidariedade. Não imaginava outra postura de Vossa Excelência. Da adequação da via eleita. O Senado Federal sustenta que o autor não teria interesse de agir, visto que eventual declaração de inconstitucionalidade da norma não teria o condão de resolver a demora na atuação administrativa do INPI, razão pela qual a ação direta não seria a via adequada para o objetivo proposto. E, nesse sentido, transcrevo no voto a alegação que traduz esse sentido, omito a leitura. Tenho, todavia, que o argumento não merece prosperar. Segundo o autor, haveria uma correlação entre a demora sistemática na análise dos pedidos de patentes pelo INPI e a norma questionada. Não obstante o pedido de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei número 9.279 foi fundamentado na violação de princípios constitucionais, a saber, a temporariedade do privilégio da patente, a segurança jurídica, a isonomia, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a eficiência e a razoável duração do processo. Nesse sentido, o pedido veiculado na presente ação direta busca aferir a validade perante a Constituição do parágrafo único do artigo 40, o qual prevê uma ampliação do prazo de vigência da proteção às patentes na hipótese de demora administrativa na apreciação dos pedidos de sua concessão. E uma ampliação que se mostra, digo desde logo, absolutamente automática, sem necessidade de pedido e justificação, que é o que ocorre em legislações alhures, que foram citadas, mas vou explicar mais adiante no voto, e de maneira discricionária, dependendo da gaveta que ela esteja no órgão de registro. Assim sendo, verifico que a matéria, ora discutida, atrai a competência deste tribunal nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. Por não haver óbice ao conhecimento da ação direta, passo a análise do mérito. Essa era a única questão preliminar, que nem é de natureza jurídica. E vou, senhor presidente, então, ao mérito. Capítulo 2 do meu voto, premissas do voto. 2.1, da disciplina jurídica das patentes. A propriedade industrial é parte integrante do sistema de proteção à propriedade intelectual e consiste em um conjunto de instrumentos jurídicos nacionais e internacionais que visam a proteção de ativos intangíveis da indústria, de forma a conferir um privilégio temporário aos autores de invenções, modelos de utilidades, desenhos industriais e marcas, mediante a garantia de exclusividade na exploração econômica dos objetos protegidos. No Brasil, a proteção da propriedade industrial remonta ao período colonial, conforme se extrai do texto do Alvará de 28 de abril de 1809,
proclamado pelo príncipe regente de Portugal, Dom João. Cito e leio, item 6. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina em invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento à Real Junta do Comércio, e que esta, reconhecendo a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por 14 anos, ficando obrigadas a publicá-lo depois, para que no fim desse prazo toda a nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outro sim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todos os que, por falsa alegação ou serem bem fundadas razões, obtiveram semelhantes concessões. Na Constituição de 88, a proteção à propriedade industrial está situada no rol de direitos fundamentais, previstos no artigo 5º, sendo especificamente tratada no seu inciso 24. Leio, artigo 5º, inciso 24. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Destaco do dispositivo que acabo de ler que o privilégio da proteção à propriedade industrial se dá de forma temporária, como escrito, e com fundamento no interesse social, também lá escrito, e no desenvolvimento tecnológico e econômico do país, também lá escrito. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se encerra em um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do país. Karim Grau anota que, não obstante o artigo 5º, inciso 29 da Constituição de 88, preveja um direito individual, o escopo maior da norma é incrementar o bem-estar social, o que, segundo ela, ocorre por duas vias. Cito: A, pela garantia do privilégio, uma vantagem concorrencial que funciona como incentivo para os inventores assumirem os riscos vinculados a investimentos em projetos de desenvolvimento de novas tecnologias, inventos. B, pelo incremento da concorrência de imitação ao fim do privilégio, fator que gera alternativas nos mercados, preços e qualidades melhores, temporariedade versus adequação econômica da duração do privilégio. Cito a fonte. Atualmente, os marcos jurídicos que disciplinam a proteção industrial, digo eu, têm como principal fundamento o direito internacional. Tem como principal fundamento o direito internacional, notadamente os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial do Comércio, de cujo sistema normativo se extrai o acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, ou o Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Por isso, o nome e a sigla, que é do nome em inglês, TRIPS, oriunda da rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT, 1994, documento incorporado ao direito brasileiro por meio do decreto número 1355,
de 30 de dezembro de 1994. E aqui também já adianto que, como abordarei no meu voto, rebatendo pareceres e manifestações, em nada, caso a solução deste tribunal seja no sentido, por mim, proposto e já de conhecimento público, em razão de já ter tornado o voto anteriormente conhecido, em nada ofende o Tratado TRIPS ou em nada atinge o país no âmbito da Organização Mundial do Comércio e, ao longo do voto, isso será explicitado. O acordo internacional estabelece um patamar mínimo de proteção à propriedade industrial a ser adotado por cada Estado-parte, no intuito declarado de reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional, com atenção à, abro aspas, necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo. Pois bem, digo eu, os países membros comprometeram-se a adaptar suas legislações nacionais aos termos do TRIPS, o que, no caso do Brasil, ocorreu por meio da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Destaco que o acordo facultava aos países em desenvolvimento o direito de postergar a adoção de medidas de adequação ao documento pelo prazo de 4 anos. Ainda no caso de setores tecnológicos anteriormente não contemplados pela proteção patentária, como era o caso dos fármacos no Brasil, sequer tinha proteção a fármacos no Brasil, teria o país prazo adicional de 5 anos para que o acordo se tornasse obrigatório. No entanto, o Brasil antecipou-se a esses prazos, tendo renunciado ao período de transição. Conforme estabelece a Lei 9.279, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial funciona mediante a concessão de patentes e registros, no intuito de resguardar os direitos dos autores de criações intelectuais que tenham utilidade para as atividades da indústria, bem como de reprimir as falsas indicações geográficas e a concorrência desleal. O INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia e responsável por executar no âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial, define as patentes como, abro aspas, um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentores de direitos sobre a criação. Fecho aspas. Digo que a patente é considerada um instrumento de incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, não há dúvidas, pois possibilita aos inventores, ou seja, aqueles que dedicaram tempo e recursos para criar algo novo e útil a toda a sociedade, a apropriação dos resultados econômicos do invento pela estipulação de instrumentos jurídicos destinados à dissuasão e à repressão civil e penal da imitação e da exploração indevida por parte de terceiros. Trata-se, portanto, de instrumento que favorece o investimento em pesquisa e desenvolvimento no setor da indústria, ao possibilitar o retorno financeiro aos que assumiram o risco da inovação. Acerca do tema, preleciona o sempre ministro Eros Grau, em resposta à consulta formulada pela Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e Especialidades, ABFINA, acerca do dispositivo questionado. Passo a citar Eros. Patentes visam conferir ao titular certa vantagem concorrencial,
impedindo que seu objeto seja explorado economicamente por terceiros. Seu titular desfruta de uma posição de vantagem no mercado, o que, ademais, viabiliza a recuperação dos investimentos que suportou. Estimulam a inovação tecnológica mediante o combate à prática conhecida como fringe, aproveitamento por parte daquele que não investiu na pesquisa dos resultados dela advindos. Assumem o caráter de inventivo concorrencial, proteção e estímulo aos investimentos empresariais. Cito a fonte. Nesse sentido, o artigo 6º da Lei nº 9.279 dispõe que, abro aspas, o autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei. Já nos termos dos artigos 8º e 9º da referida lei, são patenteáveis a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e o modelo de utilidade enquanto objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição envolvendo o ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. O trâmite processual de um pedido de patente envolve várias etapas administrativas. O procedimento para a concessão de uma patente tem início com o depósito do pedido no INPI, no qual constarão, entre outros documentos, o relatório descritivo com as informações detalhadas do objeto para o qual se pleiteia a proteção, artigo 19, inciso 2, e as reivindicações correspondentes, que deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, delineando-se as particularidades do pedido e definindo-se de modo claro e preciso a matéria objeto da proteção. Artigo 19, inciso 3, combinado com o artigo 25. Em seguida, a documentação é submetida a um exame formal preliminar, destinado a verificar se o pedido está devidamente instruído. Sendo esse o caso, o pedido é protocolado, considerando-se para todos os efeitos a data da apresentação do pedido como a data de seu depósito. Repito, considerando-se para todos os efeitos a data da apresentação do pedido como a data do seu depósito. Artigo 20. Isso é muito importante, porque mais adiante iremos verificar que, pelo artigo 44, a proteção retroage a essa data, cabendo, inclusive, a proteção penal e indenizatória. O pedido é mantido em sigilo por até 18 meses, contados de seu depósito. E, além do mais, por 18 meses ele fica em sigilo, período após o qual será publicado, sendo, então, disponibilizados ao público os dados identificadores da demanda, bem como cópia do relatório descritivo das reivindicações, do resumo e dos desenhos relacionados à invenção ou ao modelo de utilidade, artigo 30, caput, parágrafo 2º. Por consequência, o conhecimento empregado no processo inventivo passa a ser uma fonte de informação tecnológica disponível para toda a sociedade, desde momentos iniciais do processo. Assim, embora a patente confira exclusividade às pessoas físicas ou jurídicas que figurem como autores de uma invenção ou modelo de utilidade, o processo de sua obtenção acaba por proporcionar o acesso de outros agentes da indústria a informações estratégicas do processo inventivo. E não há dúvida que isso acelera a difusão de conhecimento pelo setor. A partir do depósito do pedido da patente, o interessado tem 36 meses para requerer seu exame técnico, sob pena de arquivamento do pedido, artigo 33. Conforme esclareceu o próprio INPI, abro aspas, até que o exame técnico seja requerido pelo depositante,
o INPI não pode proceder à análise de patenteabilidade da matéria pleiteada, até que o exame técnico seja requerido pelo depositante. O INPI não pode proceder à análise da patenteabilidade da matéria pleiteada. Em geral, os pedidos somente são realizados perto do fim desse prazo. Só o fim do prazo. Essa é a regra geral pelas informações que obtivemos junto ao INPI. De forma que, por até 3 anos, o processo fica paralisado no INPI e paralisado pelo próprio depositante, não pelo Instituto. No que tange especificamente aos produtos e processos farmacêuticos, o artigo 229-C da Lei de Propriedade Industrial exige prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para a concessão da patente. Nessa esteira, o artigo 2º da Portaria Conjunta INPI-Anvisa, número 1, de 2017, estabelece que o procedimento para a concessão da prévia anuência será iniciado após o requerimento do pedido de exame, a que se refere o artigo 33. Ou seja, o processo fica até 36 meses aguardando o pedido de exame nos termos do artigo 33, sendo submetido ao procedimento de anuência prévia pela Anvisa apenas após a realização do pedido ao INPI. O depositante pode aguardar 36 meses no INPI, e enquanto está pelo artigo 33, e só depois é que é remetido à Anvisa. É muito importante atentar para essas peculiaridades dos fármacos. Na fase de exame técnico, são elaborados relatório e parecer acerca da patenteabilidade do pedido ou da necessidade de adaptação, reformulação, divisão ou atendimento de exigências técnicas, artigo 35. Ao fim do exame, é proferida a decisão de deferimento ou indeferimento do pedido de patente, artigo 37. Deferido o pedido, é expedida a respectiva carta patente e publicado o ato de concessão, artigo 38. O privilégio vige pelo tempo previsto no caput do artigo 40 e também pelo parágrafo único aqui impugnado da lei, do qual falarei mais detidamente no tópico seguinte. O artigo 41 prevê que a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. Consoante o artigo 42, a patente confere os seguintes direitos ao seu titular. Artigo 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos. Primeiro, produto objeto de patente. Segundo, processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Parágrafo 1º. Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. Parágrafo 2º. Ocorrerá violação de direito de patente e de processo, a que se refere o inciso 2, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. Fecho a citação do dispositivo. E agora sigo adiante. É importante destacar, e aqui é muito importante esse dispositivo, que expedida a carta patente, também surge para o titular o direito de obter
obter indenização pela exploração indevida do objeto patenteado, inclusive em relação ao período entre a publicação do pedido e a concessão da patente, como preceitua o artigo 44. Leia o artigo 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. Fecho a leitura do artigo 44. Assim sendo, uma vez concedida a patente, a proteção por ela conferida retroage ao momento inicial do processo, o que funciona como uma contenção aos concorrentes que cogitem explorar indevidamente o objeto protegido durante a tramitação do pedido. E esse ponto é muito bem elucidado no parecer elaborado pelo sempre ministro Eros Grau. Leio, Eros. A proteção a ele conferida retroage à data de depósito do pedido. Essa tutela consiste inicialmente no sigilo do pedido de patente, sigilo que vigora por 18 meses, contados da data do seu depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, mas pode ser interrompido a qualquer momento. Isso porque a publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. A patente assegura a seu titular, a partir da data dessa publicação, o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu pedido. Eis o que define o artigo 44 da lei. E aqui ele cita o artigo, omito a leitura que acabei de lê-lo. E segue Eros adiante. Ainda Eros Grau. Daí que o preceito produz efeitos mesmo anteriormente à concessão da patente. Tal se dá porque, por conta do risco de serem posteriormente obrigados a indenizar os titulares das respectivas patentes, os agentes econômicos que atuam no mercado tendem a não explorar economicamente produtos e processos objeto de pedidos de patente. Fecho a citação. E digo, a proteção patentária, portanto, não se inicia com a decisão final de deferimento do pedido. Sendo interessante notar que a lei considera o requerente como presumivelmente legitimado a obter a patente, salvo prova em contrário, conforme o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Proteção. Findo o prazo de vigência da patente, a proteção extingue-se e seu objeto passa a ser considerado de domínio público, conforme o artigo 78, parágrafo único da lei. Das premissas do voto ainda, passo a um subitem, que aborda do prazo de vigência da patente. A vigência da patente está disciplinada no artigo 40 caput e também em seu parágrafo único. E leio, artigo 40 caput. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos, contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Fecho a leitura. Digo, então, do texto legal, extrai-se a relevância de 2 marcos temporais para a determinação do prazo de vigência da patente, quais sejam a data do depósito e a data da concessão do pedido. Em regra, a vigência da patente observará os prazos fixos de 20 anos para invenções e de 15 anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito,
conforme o caput do artigo 40 da lei. O que atende ao TRIPS. O que atende ao TRIPS. O artigo 40, isoladamente, atende ao TRIPS. E vou mais adiante, vou tratar disso. Não obstante, a Lei de Propriedade Industrial prevê uma regra adicional no parágrafo único do mesmo dispositivo. A contar da data de concessão da patente, o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade. Assim, por exemplo, na hipótese do INPI demorar 10 anos para deferir um requerimento de patente de invenção, essa vigerá por mais 10 anos, de modo que, ao final do período de vigência, terão transcorridos 20 anos desde o depósito. Mas, em outro exemplo, e quem define isso é a gaveta, em outro exemplo, caso a autarquia demore 15 anos para deferir o pedido, estando garantido que a patente vigorará por mais 10 anos desde a concessão, ao final do período de vigência terão transcorridos 25 anos desde a data do depósito. Vê-se, portanto, que o parágrafo único do artigo 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação de cada processo administrativo. Além do mais, caso o INPI demore mais de 10 anos, no caso de invenção, ou mais de 8, no caso de modelo utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do artigo 40. Mesmo após detido o exame dos documentos do processo legislativo de elaboração da Lei 9.279, de 1996, aliás, à época eu era assessor parlamentar na Câmara dos Deputados, fui analisar o projeto de lei, o avulso dele, que é como se chama o processo legislativo, na sua inteireza, até chegar aos autógrafos e depois vai à Presidência da República, que sanciona, veta ou se omite, e se em caso de omissão, vai à promulgação. Pois bem, mesmo examinando os documentos do processo legislativo, que lá se chama avulso, não se obteve nenhuma menção acerca da motivação da regra do parágrafo único do artigo 40. Não localizei. Ao que parece, não obstante a elevada importância do preceito em tela, ele foi inserido na lei sem maiores debates, conforme, inclusive, evidenciado no relatório do Grupo de Direito e Pobreza da Universidade de São Paulo. Passo a citar, abro aspas. As razões para a inclusão do artigo 40, parágrafo único, na Lei de Propriedade Industrial não são esclarecidas na exposição de motivos do referido diploma. O projeto original que deu origem à atual lei, PL 824/91, não continha tal dispositivo. O primeiro projeto substitutivo, PL 824-A/91, apresentado em 1992, tampouco o incluiu. O artigo 40, parágrafo único, na Lei de Propriedade Industrial, somente foi inserido no projeto de lei por meio de substitutivo seguinte, PL 824-B/91, apresentado em 1993, sem, porém, a realização, naquele momento, de debates sobre seus possíveis impactos, fecho aspas. E vejo que isso é anterior. A lei em 96 foi sancionada por Fernando Henrique. O trâmite do processo legislativo começou lá, Fernando Collor, 1991. Isso aqui tem mais cara de jabuti, de emenda submarino. Digo eu, após citar o grupo de pobreza da USP. Não obstante, conforme repetidamente apontado nestes autos,
o dispositivo em tela teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patentes, o chamado backlog no INPI. O fenômeno existe de muito tempo, e não se adianta dizer que agora vai se resolver, porque já se tentou resolver no passado, se resolveu por um tempo, aí depois entra alguém que gosta de gaveta e as coisas vão sendo engavetadas, aí depois faz força-tarefa e depois vem alguém que gosta de gaveta e vai sendo engavetado. Temos que entender a realidade das coisas. O fenômeno de backlog existe desde a instituição da Lei 9279, em 96, a qual, para se adequar ao Acordo TRIPS, tornou patenteáveis determinados produtos antes não sujeitos à exploração exclusiva, como os fármacos. Volto a repetir, senhoras ministras, senhores ministros, até essa lei os fármacos não tinham proteção em nosso país. E a lei incluiu os fármacos. Internalizado o acordo e editada a Lei 9279/96, sem que fosse utilizado o prazo de transição conferido aos países em desenvolvimento, a autarquia federal não estava devidamente equipada para receber a carga adicional de novos produtos registrados, o que gerou um grande passivo de pedidos. Como a lei acabou ampliando a proteção, inclusive para fármacos que antes não tinham, evidentemente que teve uma enorme demanda. E aí o que eu deduzo? Que se pretendia, com o parágrafo único do artigo 40, que mesmo em caso de demora na apreciação fosse garantido ao requerente o prazo suficiente para oferir as vantagens de exploração exclusiva do evento por meio de uma extensão do prazo do caput. É a questão do pêndulo. O pêndulo está lá, não há proteção nenhuma, agora ele vem para cá. Penso que está na hora de ajustar esse pêndulo. Subitem 3 das premissas do voto. Do panorama internacional quanto à vigência das patentes. Vamos ver qual é esse panorama internacional. O acordo TRIPS, no artigo 33, estabelece o seguinte em relação ao prazo de vigência de patentes. Abro aspas. A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos contados. Contados da onde? A partir da data do depósito. Artigo 33, a vigência TRIPS. A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos contados a partir da data do depósito. Assim, digo eu, o acordo assegura, no mínimo, 20 anos de vigência da patente desde o depósito. Olha, a cabeça do artigo 40, combinado com o 44, está garantido. A lógica do acordo TRIPS é que o mero depósito do pedido de patente já gera uma presunção em favor do requerente. E isso se encontra devidamente garantido no caput do artigo 40 da nossa Lei de Propriedade Industrial. E esse ponto também foi ressaltado no relatório do Grupo Direito e Pobreza da USP. Abro aspas. É igualmente central ressaltar que o Instituto do Prazo Mínimo do artigo 40 tampouco foi inserido em decorrência, parágrafo único, tampouco foi inserido em decorrência de tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário. O parágrafo único não tem a ver com o acordo TRIPS. O acordo TRIPS continua, o relatório desse grupo, Direito e Pobreza. O acordo TRIPS não estabelece uma proteção mínima de 20 anos para as patentes de invenção a partir da data do depósito pedido, mas um prazo mínimo de vigência. A racionalidade econômica ali prevista é de benefício limitado do monopólio jurídico conferido pela patente diante de um prazo delimitado, levando já em conta o prazo médio para a concessão da patente. Em outras palavras, não há direito a 20 anos de efetivo exercício do monopólio, senão a proteção no período após a concessão somada com a proteção provisória, ilimitada até a sua confirmação ou não. O que no Brasil é feito através da aplicação conjunta
com o artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial. Fecho a citação. Digo eu, o prazo adicional a partir da concessão conferida pelo parágrafo único do artigo 40 não deriva do Acordo TRIPS. Este parágrafo único é aquilo que no jargão do mercado específico de patentes é conhecido como TRIPS Plus. Além do acordo, além do que o acordo exige, norma do tipo TRIPS Plus, ou seja, ela vai além do prazo de proteção exigido pelo acordo internacional, o qual, reitero, se limita a estabelecer o prazo mínimo de 20 anos para a vigência da patente, contados a partir do depósito. Ademais, o Brasil não é signatário de nenhum tratado que exija essa prorrogação. Repito, o Brasil não é signatário de nenhum tratado que exija essa prorrogação. Desse modo, caso seja declarada a inconstitucionalidade da norma aqui impugnada, não terá nenhuma consequência para o país de descumprimento de compromissos internacionais. E aqui os eminentes colegas sabem muito bem que eu zelo muito nessa questão dos cumprimentos de acordos internacionais. A manutenção tão somente do artigo 40 caput, combinado com o artigo 44 da lei, atende perfeitamente o acordo TRIPS, por garantir a vigência de patente por 20 anos a partir do depósito, como está no acordo TRIPS, com a possibilidade de indenização retroativa pela exploração indevida do objeto no período anterior à concessão do privilégio. Para uma análise sobre as perspectivas do direito comparado, é extremamente relevante o já mencionado estudo do Grupo Direito e Pobreza da Universidade de São Paulo, o qual sistematizou a legislação pertinente de 30 jurisdições, 30 países, e coletou pouco mais de 5.000 decisões sobre concessão e extensão e ajuste do termo dos privilégios em tais jurisdição. Esse documento se encontra com anexos ao meu voto distribuído aos gabinetes de vossas excelências. O estudo concluiu que o parágrafo único não encontra paralelo em nenhuma das jurisdições estudadas. É bem verdade, sim, que algumas jurisdições no mundo contam com direitos adicionais de exclusividade, sim. Instrumentos, porém, essencialmente distintos da prorrogação automática operada pela lei brasileira. Automática e discricionária, que é pela gaveta. Foi dito em várias sustentações que outros países têm elementos de extensão. É verdade. Mas nenhuma como essa, de maneira discricionária e automática, sem justificativa. E digo no meu voto, esses instrumentos seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira. Eles seguem uma lógica diversa. Por quê? Porque tem aplicação reduzida, tem aplicação limitada a casos específicos e por não serem automáticos, pela simples passagem do tempo. Leio do estudo, abro aspas. Estas proteções adicionais, no entanto, não se confundem com os direitos patentários previstos originariamente nas legislações destes países. Elas são orientadas por uma racionalidade jurídico-econômica diversa, possuindo aplicação reduzida, sujeita a exceções e limitações específicas. Por exemplo, jurisdições que reconhecem
exclusividade de mercado de alguns anos para produtos que exigem autorização por autoridade regulatória para adentrar mercados, mas não propriamente uma exclusividade patentária. Nas pouquíssimas jurisdições que contêm alguma forma de proteção decorrente de suposta demora no processo de análise de requisitos de patenteabilidade, há também um prazo máximo legal. Há um prazo máximo legal para a concessão da extensão, distinto do tempo ilimitado da lei brasileira. Continua o estudo, que será concedida, naqueles alhures, apenas em casos em que a demora for injustificada, sendo possível a apresentação de oposição e exceção, requisitos que não são previstos no artigo 40, parágrafo único, e pelo período exato da demora, diferentemente da extensão total de direitos da LPI brasileira. Continua a citação do estudo. Cumpre destacar adicionalmente que a maior parte das principais jurisdições ao redor do mundo em matéria de patentes não contém qualquer previsão no sentido de concessão de mais exclusividade, sem que isso pareça ter obstado o desenvolvimento tecnológico e do sistema de patente desses países, conforme demonstrado na pesquisa empreendida. Desta forma, continua o estudo, é possível concluir que o parágrafo único do artigo 40 da LPI constitui inovação legislativa sem qualquer equivalente internacional relevante, mas que não parece encontrar racionalidade econômica para existir e que cria grande desequilíbrio entre o interesse do depositante de pedido de patente de um lado e concorrentes consumidores e o interesse público da sociedade, de modo mais amplo, de outro. Fecho aspas. E digo, de fato, diferentemente do que muito se alega nos autos deste processo, em algumas manifestações também, na data de ontem, não se depreende do direito comparado previsão similar à do parágrafo único do artigo 40 da LPI, ou seja, que preveja uma extensão de vigência que incida de forma automática, independentemente que surja um pedido do interessado. É automático. Independentemente de motivação. A administração pública tem que ter motivação. Independente de qualquer ônus do interessado. E, além de automática, ela é geral, sobre todos os setores tecnológicos. E nós vamos verificar que há países que essa extensão tem diferenciação quando se trata de fármacos. Se é para comparar países, vamos fazê-lo. Há nos autos menções a institutos semelhantes ao aqui analisado. Todavia, nenhum deles se mostra tão amplo e indiscriminado, automático e geral. O estudo comparativo, elaborado pelo Grupo Direito e Pobreza, identificou duas categorias de exclusividade. A primeira, relativa ao chamado Patent Term Extension, PTE, sigla em português seria PTE, referente a mecanismos que criam alguma forma de estender a proteção originalmente concedida por uma patente por meio de um mecanismo separado, mais limitado, que garanta uma forma de exclusividade de mercado. E o estudo também verificou uma segunda forma, referente ao Patent Term Adjustment, sigla em português, PTA, este voltado a formas, igualmente com certas limitações, para ajustar a vigência de uma patente diante do trâmite administrativo. Na primeira categoria, incluem-se os Supplementary Protection Certificates, SPC em português, adotados no âmbito da União Europeia. Os SPC europeus são descritos como um direito à extensão de vigência aplicável a alguns produtos farmacêuticos
e produtos químicos de uso agrícola, que precisam ser aprovados previamente por autoridades regulatórias e que, para tanto, passam por períodos de testes clínicos compulsórios. O SPC pode estender o prazo de patente, 20 anos a partir do depósito, por até 5 anos, podendo contar com 6 meses adicionais no caso de medicamentos pediátricos. A análise do pedido de extensão, todavia, depende de requerimento ao respectivo membro do Bloco Europeu. E sua duração é variável conforme o tempo transcorrido para a tomada de decisão pela autoridade regulatória sanitária. Nessa esteira, a Alemanha, por exemplo, ao prever o prazo de 20 anos para a vigência da patente contadas do depósito do pedido, seção 16 da Lei das Patentes, estabelece a possibilidade de pedido de proteção complementar, de acordo com os regulamentos europeus relativos aos SPC. Verifico que o SPC europeu difere do caso brasileiro, pois, além de estar direcionado a setores específicos, busca compensar a demora no trâmite perante onde? Perante as agências de vigilância sanitária dos países europeus, e não de todo o procedimento para a concessão da patente. Além disso, demanda-se uma manifestação do requerente justificando para que a extensão ocorra, não havendo automaticidade para a prorrogação. Dentre as jurisdições que adotam mecanismos tipo PTA, por sua vez, incluem-se Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Peru e Singapura. Nos Estados Unidos, onde o prazo total de vigência também é de 20 anos, a contar do depósito, a lei de patentes prevê o Instituto do Patent Term Adjustment, o PTA, que consiste no ajuste de 1 dia de prazo, a contar de 3 anos de processamento do pedido, para cada dia de atraso atribuível ao escritório de patentes, excluídos os dias de atraso por culpa do requerente. Excluídos os dias de atraso por culpa do requerente. Há também o Instituto do Patent Term Extension, PTE, aplicável aos produtos que demandam análise de autoridades regulatórias antes da decisão do escritório de patentes, como é o caso dos medicamentos. A extensão depende de requerimento expresso do interessado, e sua duração equivale à soma dos períodos de teste e de aprovação do produto até o máximo de 5 anos. E cito os normativos. Digo, então, trata-se de instrumentos de extensão totalmente diferentes do adotado pelo Brasil. No caso do PTA, a contabilidade do período acrescido ao prazo de vigência decorre da aferição do atraso que é atribuível ao escritório exclusivamente, subtraída a demora causada pelo requerente, o que denota uma análise de cada caso concreto, é caso por caso, de acordo com os parâmetros indicados na lei, e não uma prorrogação automática. Por sua vez, o PTE demanda requerimento do interessado. É direcionado a setor tecnológico específico e diz respeito ao tempo de decisão de autoridades regulatórias, e não ao processo perante o escritório de patentes. O PTA originário dos Estados Unidos foi incorporado às legislações do Chile, da Colômbia, da Coreia do Sul, do Peru e de Singapura. Valendo destacar ainda que na Colômbia e no Peru não se reconhece tal extensão às patentes farmacêuticas, com fundamento na relação entre a ampla concorrência e o acesso a medicamentos em países em desenvolvimento. Repito, o PTA, originário nos Estados Unidos, embora ocorra em outros países, na Colômbia e no Peru, não se aplicam aos fármacos com fundamento, abro aspas, isso é citação, relação entre a ampla concorrência e o acesso a medicamentos em países em desenvolvimento. Fecho aspas. O relatório do Grupo Direito e Pobreza aponta, ademais,
que a utilização dos instrumentos do tipo PTA, de forma geral, pressupõe a comprovação por parte do requerente de que não deu causa à demora administrativa, fator estimulante da diligência do requerente. Com isso, se estimula que o requerente esteja, assim, atento à rapidez da deliberação. Abro aspas. À exceção dos Estados Unidos, todas as nações que adotam mecanismos de ajuste nos termos da patente, como o PTA, exigem que o solicitante comprova ter agido de maneira célere. Exigem que o solicitante comprove ter agido de maneira célere, de modo que o ajuste somente seja concedido caso o atraso seja provocado pelo Escritório Nacional. No Brasil, todavia, a concessão do prazo de validade estendido possibilita, pelo parágrafo único do artigo 40 da LPI, independe da comprovação de culpa exclusiva do NPI. Dessa forma, com a prorrogação automática e a proteção patentária desde o depósito por força do artigo 44 da LPI, não apenas não há um estímulo à diligência do requerente, como, pelo contrário, há um interesse claro em que a concessão demore o máximo possível. Fecho a citação do relatório. Observa. E não é à toa que chegaram a fazer matéria paga em jornais, né? Tem interesse em atrasar. Observar a legislação de outras jurisdições revela outra distorção gerada pela norma questionada destacada no relatório do Grupo Direito e Pobreza da USP. Ela, abro aspas, padroniza a avaliação das patentes concedidas e destituem o NPI de sua função regulatória, que deve servir ao desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Estou citando, fecho aspas. Visto que não há qualquer avaliação mais aprofundada pelo órgão acerca das variáveis regulatórias e econômicas envolvidas na extensão. Com efeito, diz o relatório, não são avaliadas circunstâncias específicas, como a diligência dos requerentes, os impactos que a extensão pode ter em cada setor ou as condições de mercado que podem causar atrasos regulatórios. Chega-se, por conseguinte, a decisões piores. Fecho a citação. Nesse quadro, torna-se forçosa a conclusão de que os instrumentos adotados no exterior para estender, que é o TRIPS Plus, porque o Brasil, com o caput do 40 e 44, já cumpre o TRIPS. Os instrumentos adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções nas suas variadas formas, prazos e regras específicas, contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o necessário. Enquanto no Brasil ele é absolutamente automático e sem justificação. Senhor presidente, eu estou chegando agora ao terceiro capítulo do meu voto. Deixa eu só conferir aqui, ministro. E diante do horário, não sei se seria adequado fazermos um intervalo, então. Qual é o terceiro? É 2.2. Qual seria a página, só para me localizar melhor? A página 18 do voto integral. Sim, agora Vossa Excelência vai entrar no cerne da questão, que é a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40. Pois é, eu pensaria que seria melhor fazermos um intervalo, então, senhor presidente. Está bem. Há alguma oposição do plenário? Não havendo nenhuma oposição do plenário, são 15h53, nós retornaríamos 30 minutos depois desse horário, que é o tempo regimental. Está bem? Então, acolhendo o seu pleito, ministro Dias Toffoli, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.